E aí, galera, tudo bem? Tudo certinho? Bom, gente, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos no ano de 1920, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os Estados Unidos no início do século XX a partir dali. Então, pensando nessa situação, bora lá, acompanha com a gente e dorme não, presta atenção, vamos lá. Galera, a partir de mais ou menos 1920, os Estados Unidos se tornaram o primeiro grande país a ser uma nova potência logo depois da crise, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E como resultado disso, os Estados Unidos passam uma pequena crise econômica a partir dali. Por quê? Essa crise econômica ela vai se dar por um motivo muito simples. Essa crise econômica vai surgir porque os caras gastaram dinheiro na guerra. E ao gastarem dinheiro na guerra, ao gastarem dinheiro a partir dali, eles então vão enfrentar algumas elevações dos seus preços. Apesar de serem responsáveis por elevarem o preço das mercadorias, apesar de serem os responsáveis por receberem dividendos por causa da Tratado de Versalhes, algumas coisas vão mudar a partir dali. Então, como resultado disso, temos uma elevação do preço. Só que a Primeira Guerra Mundial também trouxe uma série de benefícios para os Estados Unidos. Por exemplo, começamos a ter o crescimento da presença de imigrantes que vieram para a América, cujo principal objetivo era fazer a América a partir dali. Com esse raciocínio, a gente traz ideias anarquistas, trazemos ideias socialistas, onde alguns grupos começaram a ser considerados como sendo meio que subversivos a partir dali. E dessa ideia de serem meio subversivos, o que aconteceu a partir dali foi muito simples. Começamos a ter algumas restrições. Então, quando nós, brasileiros, vamos tentar entrar nos Estados Unidos, nós precisamos tirar visto. Assim como vários povos que moram aqui na América Latina também têm que tirar visto. E tudo isso começou a partir de 1921. Ah, professor, mas os Estados Unidos estão fazendo alguma coisa de diferente? Estão. Eles estão tentando fazer o que for possível para melhorarem a partir dali. E como resultado dessa transformação toda, a gente passa a ter o quê? Quais são os outros efeitos que a gente tem a partir dali? Como eu vou estar trabalhando, como eu vou estar me desenvolvendo, sabendo que vários homens, ao retornarem para suas casas, ao retornarem para a sua vida normal, a vida normal era dentro das fábricas. Várias mulheres acabaram perdendo o seu emprego para que esses homens voltassem a trabalhar lá. E como resultado disso, o que a gente começa a perceber? Galera, a partir dali, a gente começa a analisar uma situação muito bacana, que é qual? Começamos a perceber que os Estados Unidos começam a festejar, a se divertirem, a se organizarem. Então, como resultado disso, o governo americano percebeu que as pessoas estavam indo muito mais para as baladas do que para o trabalho, ou reduzindo a sua produtividade. Então, o presidente dos Estados Unidos, em 1920, inicia uma lei chamada Lei Seca, ou seja, era uma lei moralista conservadora onde a fabricação, a venda e o transporte de bebida passaram a ser proibidos a partir dali. E isso acabou levando então a uma situação bastante complicada, porque as pessoas começaram a, de forma clandestina, irem para as boates, indo para os bares, tinham que ter senhas para você conseguir entrar nesses lugares, e começamos a ter uma grande perseguição a essas pessoas. E ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos começou então a perseguirem também todas e qualquer pessoas que fossem que comercializassem essas bebidas. Um famoso contrabandista de bebidas era da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, chamado de Al Capone. Um cara que tinha um laranja e que ele conseguiu manipular a polícia, a investigação, até que ele acabou sendo preso porque ele não declarava imposto de renda, onde ele tinha uma grande fortuna e ninguém sabia de onde estava vindo essa fortuna. Então, como resultado, ele acabou sendo preso, até que verificaram que essa fortuna dele vinha do contrabando de bebida de diversos lugares. A lei seca ela vai durar nos Estados Unidos até mais ou menos 1930, tá? Quando os Estados Unidos voltam a permitir que as pessoas possam consumir bebidas alcoólicas dentro de bares, dentro de restaurantes e puderem comprar também essas bebidas, ok? Junto com isso, claro, com a volta dos jovens, com a volta dos homens para o trabalho, a gente passa a ter um grande crescimento industrial. Então, de 21 até 29, nós temos bons empregos, nós temos um desejo de comprar, certo? E esse desejo de comprar leva então a produtos de consumo serem extremamente baratos.
Nessas imagens que vocês estão observando aí, conseguimos observar que geladeiras, fogões, diversos objetos de utensílios domésticos, que a gente chama de bens de consumo, eles podem então estar ali favorecendo a esse desenvolvimento, favorecendo exatamente a essa grande gasto. Então você passa a ter as famílias com uma grande renda e essa grande renda vão comprar uma série de coisas, casas, barcos, churrasqueiras e uma série de produtos a partir dali. Então, pensando nisso, os Estados Unidos começam a desenvolver uma política muito bacana chamada de American Way of Life, o estilo de vida americano, que nada mais seria o quê? A ideia de você consumir. Ser consumista é ser patriota. É exatamente com esse resultado que a gente observa que você trocar de carro todo ano, você trocar de eletrodoméstico todo ano, trocar de bens de consumo bastante presentes, faz com que você então pudesse ter essa possibilidade de ganhar muito mais em cima disso. Os bancos começam a aumentar as linhas de crédito, os salários eram bastante elevados e isso acabou acarretando então uma grande mudança nessa maneira de você ver. Então esse espírito consumista, esse espírito de podermos comprar as coisas, vem daí. A partir de 1921, com essas grandes fábricas, a gente começa a ter essa grande produção. E dentro dessa ideia do ser consumista, ser patriota, começamos então a ter, dentro dos Estados Unidos, aumenta a produtividade. O Henry Ford implementa ainda mais a sua linha de produção. O Ford T ganha um grande apelo porque ele era extremamente barato para a época, custava em torno de $300 um carro. A partir dali você vai produzir agora esse carro, a cada aproximadamente 1h30 você produzia um veículo desse. E isso era uma necessidade porque as pessoas tinham condição de comprar, pagarem os combustíveis, trocarem os seus bens. Então a vida era bela, a vida era muito boa a partir dali, certo? E é exatamente pensando nisso, menino, acorda! Eu sei que já se passaram alguns minutinhos, eu sei que você está meio cansado, mas acorda aí, rapaz. Bora lá então. Pensando que você está acordado, voltamos para cá. Mas nem tudo foi flores. Nem tudo foi flores, tá? Professor, por que nem tudo foi flores? Porque a produção da economia, esse desenvolvimento, desse investimento todo, acabou gerando uma diminuição em alguns setores. Por quê? Porque ao invés de ficar comprando produtos, eu vou pegar o meu dinheiro e vou acabar investindo na Bolsa de Valores. E nessa ideia de investir na Bolsa de Valores, eu fico pensando que futuramente, como a minha empresa está dando bastante lucro, eu vou comprar ações dessa empresa. E ao comprar essas ações, eu vou estar ganhando muita grana e vou estar tranquilo a partir dali. Então eu paro de ficar comprando um monte de produtos, pego esse dinheiro excedente, compro ações e eu tenho a certeza que tudo vai ser lindo e maravilhoso a partir dali. Como eu percebo que eu posso pegar um pouco mais desse dinheiro, eu também faço empréstimos em bancos. Então eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida gostosa, eu tenho uma vida boa. E eu tenho a certeza que os rendimentos da minha empresa estão vindo fantasticamente maravilhosos por causa das ações da Bolsa de Valores. Certo? Bom, tenho tranquilidade, tenho tranquilidade. Vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a aproveitar um pouco da minha vida. Não trabalho demais, trabalho o suficiente, então eu vou curtir espetáculos no teatro, vou observar os campeonatos de esporte, vou até o cinema. Então, a Hollywood começa a crescer a partir dos anos 20, a Universal Studios, a MGM, a Paramount, todas elas começam a aparecer e a trazerem uma grande melhoria no divertimento das pessoas. Só não pode consumir bebida alcoólica por causa da lei seca. Mas, além do cinema, além dos espetáculos, por que não curtir um desenvolvimento de um novo ritmo que está aparecendo, chamado de jazz, onde as pessoas começam a ver que o jazz era formado por bandas geralmente de afrodescendentes, então é um estilo musical que vem para combater o preconceito racial, ou seja, combater o racismo, e juntamente com isso nós também temos o chamado Charleston, um estilo musical de você dançar de forma bastante eufórica, demonstrando a sua felicidade, demonstrando a sua alegria por estar ali nessa situação, ok? Bom, então eu estou aproveitando a minha vida, estou trabalhando o suficiente e ao mesmo tempo eu pego todo o meu excedente e invisto na Bolsa de Valores.
mas algumas coisas começam a dar errado, principalmente porque a partir de 1925 começamos a ter uma superprodução agrícola industrial. Como assim, professor? Os países europeus que estavam comprando os produtos industrializados dos Estados Unidos param de comprar porque eles já têm as suas próprias indústrias. Dentro dos Estados Unidos, conforme a gente falou agora há pouco, vários deles, eles pararam de ficar trocando seus produtos constantemente para investirem na bolsa de valores. Então eu passo a ter o quê? Uma acumulação de produtos dentro das fábricas e dentro das lojas. Logo, segundo um cara chamado Adam Smith, quando você tem a questão de uma procura baixa, os preços tendem a diminuir. Porém, as pessoas não compram. E se elas não compram, então você tem um aumento do estoque. E a partir dali, o que acontece? A sua produção começa a tentar a diminuir. Logo, você começa a ter problemas de o quê? De abastecimento? Não, de pagamento de salário. E desse problema de pagamento de salário, o que acontece? As empresas começam a declararem falências. As ações que estavam dando altos lucros nas bolsas de valores começam a diminuir. E como resultado disso, você tem uma diminuição nos valores das ações. E isso vai acabar gerando um problema. Porque quando alguns empresários, algumas pessoas comuns começam a perceber que o rendimento que eles tinham na bolsa de valores começa a diminuir, o que você começa a perceber a partir dali? Você começa a ter a certeza que era na hora de você vender essas ações. Várias pessoas tentam vender as suas ações. Então, em 1922, você pagava $100 por uma ação. Em 1927 para 28, essas ações começaram a diminuir para 50, 30, 20, 10, 1. Então você passa a ter uma grande crise. E essa crise explode no dia 24 de outubro de 1929, onde você passa a ter a partir dali a chamada crash da Bolsa de Valores. Ou seja, você tem a famosa Quinta-feira Negra, onde as ações custavam menos de $1. Isso não de uma empresa, mas de várias empresas. E isso gerou, de uma forma muito rápida, uma grande crise. E essa crise gerou um reflexo de mais ou menos, só em Nova York, do dia 29, dessa Quinta-feira Negra, para sexta-feira, aproximadamente 4 milhões de pessoas ficaram desempregadas. 4 milhões de pessoas só em Nova York. Então você tem dívidas, recessão, você tem os produtores agrícolas vendendo seus produtos nos meios urbanos por um preço irrisório e gerando prejuízo, certo? O governo acabou cortando os empréstimos para as pessoas se recuperarem, porque ele tinha que focar de uma outra maneira e, consequentemente, várias e várias pessoas passaram por um grande problema econômico. Isso eu estou dizendo quase que 70% da população que morava nos Estados Unidos. Fora que a Bolsa de Valores de Nova York, aquela que deu esse problema, ela também percorria uma série de outros lugares, e esses outros lugares seriam praticamente o mundo inteiro, com exceção de um único país, que era a União Soviética, onde a União Soviética não foi afetada porque eles não tinham gastos, não tinham ações nas bolsas de valores, certo? E aí nós temos algumas situações da crise. Então, why can't you give my dad a job? Né? Você observa nessa outra imagem ali as pessoas numa fila e o cartaz The World High Standard of Living, ou seja, There's no way like the American way of life, onde você vê uma família feliz, né, ali atrás e as pessoas na fila para tentarem conseguir comida. Um cara vendendo um carro por $100, mas só se for dinheiro à vista. E alguns produtores agrícolas que viram que iam perder toda a sua produtividade, doam esses alimentos e começamos a ter as campanhas de sopões para tentar ajudar a esse desenvolvimento a partir dali. Como resultado dessa situação, eles olham para a União Soviética e verificam que, como eles não sofreram com a crise de 29, ocorreu então essa ampliação das ideias socialistas, ou ideias de extrema direita, para implementarmos uma ditadura. Uma recessão se forma, e essa ditadura é uma ditadura para combater esse pensamento de deixar a economia ser controlada pelo próprio comerciante, sem interferência do Estado. Chegamos ao ano de 1933 e vamos
para as eleições. E das eleições de 1933, nós temos um presidente que vai ser eleito, chamado Franklin Delano Roosevelt. Juntamente com esse economista chamado John Keynes, ele inicia uma série de melhorias para os Estados Unidos, onde ele vai criar um projeto econômico chamado de New Deal. E esse projeto econômico vai tentar fazer com que os Estados Unidos se recuperassem. Com essa promessa, a partir de 34, ele vai declarar e vai controlar a economia dos Estados Unidos, verificando e controlando sempre que fosse possível qualquer tipo de mudança e melhoria. Juntamente com isso, para gerar e movimentar a economia, ele vai fazer a criação de obras públicas. E dessas obras públicas, ele então vai começar a incentivar com que pessoas sejam contratadas para a realização da construção de estradas, de recuperação de pontes. Para você construir estradas e pontes, você precisa de matéria-prima, e aí você vai estimular a fabricação dessa matéria-prima, gerando mais empregos, e nesse caso, a roda da economia, ela vai percorrer e ela vai caminhar a partir dali. Sobre a produção agrícola, ele passa a ter um certo controle a esse respeito, e desse controle da produção agrícola, os Estados Unidos então agora são bem fiscalizados, ok? Ele vai gerar financiamento para movimentar essas fábricas, para a compra de matéria-prima e a compra de funcionários, e a aquisição de funcionários, certo? E finalmente, o governo vai estabelecer uma nova mudança, que é o salário mínimo para todos os funcionários e uma jornada de trabalho de 36 horas. E isso vai gerar o quê? Se são 36 horas, o funcionário vai trabalhar em média 6 horas por dia. Logo, ele pode ter 2 a 3 turnos de trabalho dentro dessas fábricas para tentar gerar essa grande transformação. E isso fez com que os Estados Unidos, a partir de 34 até 39, se recuperassem dessa grande crise que levou milhares de pessoas a perderem seus empregos, a morrerem de fome, a cometerem suicídio e, ao mesmo tempo, vários homens abandonarem os seus lares para todo mundo se organizar a partir dali. Ok? Galera, qualquer dúvida, qualquer situação, conversa aí, manda mensagem que a gente vai conversando. Fiquem em paz, fiquem tranquilos e até mais.